saudação muito cordial para todos vocês que estão nos vendo agora sábado de manhã e também domingo às 20h30. Continuamos com a exortação apostólica da alegria do Evangelho do Papa Francisco e nós estamos no capítulo 2, na crise do compromisso comunitário. Não há um dinheiro que governa ao invés de servir, é o tema de hoje. Aqueles que participarem no final do programa serão sorteados 2 com estes brindes. Uma Bíblia, 2 livros da coleção Meditando a Palavra, Quaresma e Páscoa, ambos do Padre Augusto César, e para outra pessoa também uma Bíblia e 2 livros diferentes. Pronunciamentos do Papa Francisco no Brasil, a lista de Bergoglio, os que foram salvos por Francisco durante a ditadura argentina, de Nello Scavo. Todos estes brindes são cortesia da Livraria Paulus. Estão aqui conosco hoje Maíra Paiva, que apresenta as suas participações, e os músicos do grupo Engole o Choro, que vão apresentar-se a partir do segundo bloco. Você pode participar do programa pelo telefone que está aí no seu monitor, 3209-0120, pelo facebook.com/questões.de-fé sem acento. Você pode ver o programa ao vivo de qualquer lugar pelo @padrecândido2 numeral, e o e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Nota da CNBB sobre a realidade atual do Brasil. Abre aspas, pratica justiça todos os dias de tua vida e não sigas os caminhos da iniquidade. Fecham aspas, tirado do livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 5. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília, Distrito Federal, de 10 a 12 de março de 2015, manifesta sua preocupação diante do delicado momento pelo qual passa o nosso país. O escândalo da corrupção na Petrobras, as recentes medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo, o aumento da inflação, a crise na relação entre os 3 poderes da República e diversas manifestações de insatisfação da população são alguns sinais de uma situação crítica que, negada ou mal administrada, poderá enfraquecer o Estado democrático de direito conquistado com muita luta e sofrimento. Esta situação clama por medidas urgentes. Qualquer resposta, no entanto, que atenda ao mercado e aos interesses partidários antes que às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega a ética e desvia-se do caminho da justiça. Cobrar esta resposta é direito da população, desde que se preserve a ordem democrática e se respeitem as instituições da comunidade política. As denúncias de corrupção na gestão do patrimônio público exigem rigorosa apuração dos fatos e responsabilização perante a lei de corruptos e corruptores. Enquanto a moralidade pública for olhada com desprezo ou considerada empecilho à busca do poder e do dinheiro, estaremos longe de uma solução para a crise vivida no Brasil. A solução passa também pelo fim do fisiologismo político, que alimenta a cobiça insaciável
de agentes públicos comprometidos, sobretudo, com interesses privados. Urge ainda uma reforma política que renove em suas entranhas o sistema em vigor e reoriente a política para a sua missão originária de serviço ao bem comum. Comuns em épocas de crise, as manifestações populares são um direito democrático que deve ser assegurado a todos pelo Estado. O que se espera é que sejam pacíficas. Abrem aspas. Nada justifica a violência, a destruição do patrimônio público e privado, o desrespeito e a agressão a pessoas e instituições, o cerceamento à liberdade de ir e vir, de pensar e agir diferente, que devem ser repudiados com veemência. Quando isso ocorre, negam-se os valores inerentes às manifestações, instalando-se uma incoerência corrosiva que leva ao seu descrédito. Fecham aspas, nota da CNBB de 2013. Continuando neste ano, nesta hora delicada e exigente, a CNBB conclama as instituições e a sociedade brasileira ao diálogo que supera os radicalismos e impede o ódio e a divisão. Na livre manifestação do pensamento, no respeito ao pluralismo e às legítimas diferenças, orientado pela verdade e a justiça, este momento poderá contribuir para a paz social e o fortalecimento das instituições democráticas. Deus, que acompanha seu povo e o assiste em suas necessidades, abençoe o Brasil e dê a todos força e sabedoria para contribuir para a justiça e a paz. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda pelo povo brasileiro. Brasília, 12 de março de 2015. Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida, São Paulo e presidente da CNBB. Dom José Belisário da Silva, da Ordem dos Frades Menores, arcebispo de São Luís do Maranhão e vice-presidente da CNBB. Dom Leonardo Ulrich Steiner, também da Ordem dos Frades Menores, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Aqueles que quiserem poderão acessar o site da CNBB e ver lá esta nota que foi divulgada no dia 12. Excelente nota que a gente esperava dos nossos bispos neste momento, de maneira muito tranquila e ao mesmo tempo muito corajosa. Os nossos bispos se posicionam, sem radicalismos, como fazem outros líderes religiosos. E desta nota da CNBB eu quero destacar algumas coisas enquanto eu tiver tempo neste primeiro bloco. A primeira coisa, eles dizem o seguinte: essa situação crítica que, negada ou mal administrada, isso pode enfraquecer o Estado democrático de direito. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando uma pessoa lá no Congresso Nacional, com maior cinismo, diz: não houve corrupção sistemática na Petrobras. É invenção da oposição. Ninguém sabia. O sujeito faliu a grande empresa brasileira e disse que ninguém tinha condições de saber. Curioso. Isto é que é negar a situação. No segundo parágrafo diz assim: qualquer resposta, no entanto, que atenda ao mercado e aos interesses partidários antes que às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega a ética e desvia-se do caminho da justiça. Isso é uma outra coisa importante. Os bispos estão dizendo que
as respostas, em primeiro lugar, devem atender às necessidades do povo, em especial daqueles que são mais fragilizados. Uma inflação galopante prejudica os mais pobres e pode até agradar aos especuladores. Então, essa resposta tem que atender, em primeiro lugar, aos interesses do povo. E, principalmente, eles dizem, o atendimento ao mercado é na medida em que esse mercado favorece ao desenvolvimento do país e atenda à necessidade do povo. E, naturalmente, aos interesses partidários, eu acho que isso aí nunca deve ser em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro. E os bispos dizem também neste mesmo parágrafo, cobrar esta resposta é direito da população. Uma outra coisa, no terceiro parágrafo, que também é muito importante, os bispos dizem que a apuração, rigorosa apuração e responsabilização perante a lei de corruptos e corruptores. Isso é muito importante. Até agora só se falam de corruptos, mas quem os corrompeu? Onde estão os líderes? Onde está a chefia da quadrilha que fazia isso? Outra coisa, enquanto a moralidade pública for olhada com desprezo ou considerada empecilho à busca do poder e do dinheiro, o que significa isso? Deixa esse negócio de moral para lá, vamos nos enriquecer aqui, fortalecer o nosso poder. Moralidade está atrapalhando. Outra coisa que os bispos falam, a solução passa pelo fim do fisiologismo político, que alimenta a cobiça insaciável, e aí os bispos colocam vários atores. O que é fisiologismo político? É a relação de poder político, uma relação espúria, indecente, via troca de favores, via compras, via clientelismo, via aparelhamento do Estado em função de interesses, aí dizem os bispos, privados ou partidários, e não o interesse público. E a outra coisa que eles dizem muito interessante, pode passar despercebido, mas quem sabe ler e fazer hermenêutica de texto entende bem. Urge ainda uma reforma política. Os bispos usaram aqui um artigo indefinido. Uma reforma política que renove em suas entranhas o sistema em vigor e reoriente a política, etc, etc, etc. O que significa o artigo indefinido? Que eles não estão definindo se a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, neste documento, não está legitimando nenhuma reforma política em especial, mas uma reforma política com determinados critérios éticos. Essa que deve ser legitimada. Não reformas políticas que são apresentadas, são várias, eles não estão legitimando nenhuma delas. E, por fim, as manifestações populares são um direito democrático que deve ser assegurado a todos pelo Estado. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, Questões de Fé.